Bíblia aberta, cartilha de oração. Hoje é a primeira queixa, o primeiro discurso, mas eu não gosto da palavra discurso. É o primeiro momento em que Jó fala, a queixa. Finalmente, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Quebrou o silêncio. E o que ele disse? Palavras fortes, mas eu já vou lhes dar uma chave: nunca contra Deus. Esse é o ponto importante. Você não vai perceber isso. Mas vamos ver palavras fortíssimas. Maldito o dia em que nasci. Maldita a noite em que disseram, já nasceu. É homem. Que aquele dia vire escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele e nunca mais a luz o ilumine. O dia. Versículo 5. Que a escuridão e as trevas o dominem, e que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol. Que aquela noite em que eu nasci, lembra? Volto ao começo. Maldito o dia em que nasci. Maldita a noite em que disseram, nasceu e é homem. Voltamos. Que aquela noite, versículo 6, fique sempre escura e que desapareça do calendário. Que seja solitária e triste aquela noite. E que nela não se escutem gritos de alegria, que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm o poder sobre os monstros Leviatã. Versículo 9. Lembre que ele está dizendo, maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram, nasceu e é um homem. Versículo 9. Que escureçam as estrelas da manhã, que ela espere a luz e a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue, pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e não me poupou de todo este sofrimento. Por que ele está dizendo maldito o dia que nasci? A resposta está no versículo 10. Porque ela deixou que minha mãe desse a luz e não me poupou deste sofrimento. Padre, eu posso fazer uma queixa do meu sofrimento a Deus? Sim. Mas a chave de leitura qual foi? Nunca contra Deus. Porque não nasci morto. Forte demais, né? Porque eu não nasci morto. Porque não nasci morto, porque não morri ao nascer. Porque minha mãe me segurou no colo, porque me deu o seio e me amamentou. Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo em paz. Estaria com os reis das altas autoridades, que construíram palácios antigos. Versículo 16. Se minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido, e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura, versículo 17. Olha, escute, se às vezes não pensamos assim. Na sepultura acaba a agitação dos maus, e ali repousam os que estão cansados. Esse primeiro discurso tem outros, mas esta frase é uma das mais fortes, também como aquele do aborto. Versículo 17. Na sepultura acaba a agitação dos maus, e ali repousa os que estão cansados.
Ali, os prisioneiros descansam juntos e já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes na sepultura. É a mais pura verdade. Pode ser muito importante, pode ser muito humilde, pode ser muito rico, pode ser muito pobre. Na sepultura todos se encontram. E os escravos ficam livres de seus donos. Filho querido, é a primeira queixa de Jó. A primeira queixa de Jó. Eu disse que a grande chave de leitura é queixar o seu sofrimento. Isso não desagrada a Deus. Mas revoltar-se contra Deus é outra coisa. No livro Inabalável, esta reflexão aparece na página 63. A luta pela fé no meio do sofrimento. E de modo particular, Jó nos mostra que a dor, segundo parágrafo, a dor pode dilacerar a pele, abalar os pensamentos, mas não rouba aquilo que Deus depositou no mais profundo de nós, a possibilidade de dizer sim ou não. Nós estamos diante da primeira queixa de Jó. Sinceramente, eu estimulo você na leitura orante. Não leia inteiro Jó, leia comigo. Pega a tua Bíblia. Capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. Hoje, só leia até o 19. Eu marquei aqui, até o 19. Amanhã, nós vamos continuar. Mas como entender isso, padre? Ele usa palavras muito fortes. Eu devia ter sido abortado, minha mãe não devia ter me dado. Gente, quantas vezes passamos por isso? Talvez não falemos o que ele falou. Mas quantas vezes a gente deseja? Eu lembro-me de um fato de uma pessoa que dizia: pai, vem me buscar. Eu estou tão no fundo do poço. Ai, como eu queria que minha mãe viesse me buscar. Você deve ter ouvido já isso. Antes de rezar, no livro Inabalável, página 63, Deus não impôs a Jó. Não impôs a nenhum de nós uma reação. Quando tudo dói, podemos reagir de maneira silenciosa, rabugenta, chorosa, mas sempre como decidirmos. Diante da profunda dor, nós podemos reagir de forma silenciosa, rabugenta, chorosa. Podemos reclamar, podemos chorar. Eu gosto da palavra, se derramar diante de Deus, mas nunca contra Deus. Na página 63, Deus não impede ninguém de questionar, lamentar, silenciar e até mesmo pensar em desistir. Ele não força a confiança, apenas acompanha. Continue a leitura e reze comigo, Senhor. Às vezes, a vida se torna tão difícil, tão penosa. O sentido das coisas se esvai, a esperança se esgota. E seria melhor pensar em não ter nascido. Mas eu creio, Senhor, que há um propósito para a minha vida, mesmo que no sofrimento. Amém.
Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.